Livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 8 e 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu queria que a gente abrisse uma segunda passagem também, Hebreus capítulo 11, versículo 7, porque nós vamos falar sobre Noé. Em Gênesis 6 fala o que Noé fez, mas Hebreus 11, 7 fala por que Noé fez o que fez. E aqui eu vou ler na NVI. Desculpa embaralhar um pouquinho as versões, mas eu preciso ler na NVI essa parte. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Você encontrou? Diga amém. Ah, que delícia pregar para uma igreja que é apaixonada pela palavra de Deus. Diz assim, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Como nunca é demais, curve sua cabeça. Pai, obrigado pela sua palavra. A semente incorruptível da sua palavra, que não só é viva, mas também eficaz. Ela não é só eficaz, mas ela também é viva para produzir a tua vida em nós. Senhor, nosso desejo, Pai, é que o verbo seu seja soprado aqui neste lugar, nessa noite, que nós possamos encontrar com a sua luz e sermos transformados de glória em glória à medida que sua graça é derramada. Essa palavra transformadora, que nós possamos não só receber, mas entender, para que possamos ser, Senhor, a tua imagem cada dia, Pai. Vem, toma teu lugar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quase esqueci. Queria dizer que eu estou muito feliz também de poder estar ministrando junto com o Josué, cara. Obrigado por preparar para a gente um ambiente para que Deus pudesse manifestar. Glória a Deus. Queridos, essa é a história de Noé. E quando eu estava orando, o Espírito Santo falando sobre o que nós iríamos ministrar, e o tema dessa conferência é intencionais, eu estava meditando no meu coração, e a palavra intencional, ela tem a ver de alguém que faz algo com intenção, algo que tem um propósito. A gente pode entender que intencional é a mesma coisa de alguém que faz algo com um propósito, ou entende um propósito. Imagina que você, de repente, chegue dentro de um escritório de engenharia, e você chegue para o engenheiro, e você chegue para o mestre de obras, e você chegue para o pedreiro que está ali naquela sala, naquela reunião, e você diga para ele assim: olha, eu quero construir algo. E eles dizem: claro, vamos poder ajudar você da maneira que a gente puder. O que você quer construir? E aí você fala: não sei. Como assim você não sabe? Não, eu não sei o que eu quero construir. Constrói alguma coisa aí. Eu quero que alguma coisa seja construída, mas eu não sei o que é. Ele vai olhar para você e vai falar: cara, isso não vai dar certo. Porque provavelmente o que você quer construir, ou o que você pensa que pode acontecer, vai frustrar a sua expectativa. Por quê? Porque você não está sendo intencional naquilo que você está pedindo para a gente fazer. Você não está tendo o propósito claro daquilo que você quer que a gente faça. Então não é possível que você construa algo sem ser intencional. Não é possível que você construa algo sem ter clareza, sem ter intencionalidade daquilo que você está fazendo. Sabe, nós que somos jovens, vocês que são jovens, adolescentes, às vezes vocês têm muita intensidade, mas não é o mesmo de ser intencional. Ser intenso é uma coisa, ser intencional é outra coisa. Se você for intenso, mas não for intencional, você pode fazer muitas coisas, mas talvez não seja o propósito para que você foi chamado. E talvez você vai ter que voltar pelo caminho que você correu tão rápido. Mas se você for intencional, já não é tão importante a velocidade que você corre, mas para onde você está indo. Você está comigo, amém? Eu sou muito de contar história. A minha maneira de manifestar a palavra de Deus, transmitir para você, é como se a gente estivesse na sala de casa conversando. Então eu vou tentar usar exemplos para que você entenda aquilo que eu estou falando. Se você me responde com amém, se você me responde com glória a Deus, eu estou
eu estou compreendendo que a gente está se comunicando, e aí eu consigo avançar na mensagem. Se você me abandona e você não fala amém, você não fala glória a Deus, eu acho que tem que explicar um pouquinho mais. Então eu preciso que você esteja comigo nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus, é isso aí. Então, intencionalidade, ou sermos intencionais, tem a ver com o propósito de construir algo, porque Deus é um Deus intencional. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não só é um Deus intencional, mas é um Deus que trabalha, um Deus que constrói. Ele também vem e sempre analisa o que nós estamos construindo. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis no capítulo 11, você vai ver que o apóstolo João, quando é chamado lá na ilha de Pátimos a subir até o lugar onde Deus está, para que Deus mostrasse coisas que haveriam de acontecer, a Bíblia vai dizer em Apocalipse no capítulo 11 que ele vê e um anjo com uma vara de medir tem na mão, dá para ele e fala, ó, vai, mede o templo, mede o altar, mede os adoradores que nela adoram. Ou seja, Deus é um Deus que sempre mede aquilo que ele está construindo. Se você abrir em Gênesis no capítulo 11, você vai ver a história chamada Torre de Babel, que os homens estavam construindo algo, e a Bíblia diz que Deus desce para ver o que os homens estão construindo. Porque o que os céus querem é saber se nós estamos construindo o modelo que tem nos céus. Porque se não estivermos, nós estamos em rebelião. E o princípio do reino de Deus é a reconciliação do desenho do céu com o que acontece na terra. Não é isso que Jesus ora em Mateus no capítulo 6, no seu modelo de oração, Pai Nosso, dizendo, seja feita a sua vontade na terra, como é feita nos céus. O que ele está dizendo é que esse Deus que constrói algo dos céus para a terra. É necessário que nós possamos ser intencionais em reproduzir o que os céus estão dizendo para que reconstruamos na terra. Você está comigo? Amém. Quando Deus fala com Noé, ele diz para Noé construir algo, mas a gente vai caminhar e entender algumas coisas. Quase me esqueci, em 1 Coríntios, no capítulo 3, também no versículo 10, o apóstolo Paulo fala lá na carta de Coríntios dizendo, olha, esse fundamento que é Cristo, que eu deixei para vocês, ninguém pode construir outro fundamento, mas sobre esse fundamento, cada um constrói como quer. Mas veja como constrói, porque Deus vai provar através do fogo tudo aquilo que construímos. Se vai permanecer ou se não vai permanecer, ele dá uma lista de materiais, de ouro, de pedras preciosas, de madeira, de ferro, de feno, de palha. Ou seja, Deus sempre está provando e comprovando o que nós estamos construindo. Porque se você perguntar, Rafa, por que intencionais? Porque se você não tiver intencionalidade ou não tiver o propósito correto do que se deve construir, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você nunca vai ter satisfação e saciedade. Você não cumprirá o propósito para o qual você foi chamado. E todos nós fomos chamados para um propósito. E a Bíblia vai dizer, e nós lemos em Gênesis no capítulo 6, no versículo 8, no comecinho, dizendo sobre a história de Noé, dizendo, porém Noé achou graça diante do Senhor. E esse é o primeiro conceito que eu queria que a gente pudesse trabalhar nessa noite. Noé achou graça diante do Senhor. Essa palavra, achar graça, eu gosto muito dela, porque é como se Noé estivesse na presença de Deus e Deus sorriu, Deus riu, Deus sentiu felicidade. Talvez na sua versão encontrou favor, talvez na sua versão tem outra palavra, mas eu queria trabalhar com graça. Por quê? Porque de graça a igreja entende bem. Glória a Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Presta atenção, não é o mesmo você achar graça do que a graça achar você. São duas coisas diferentes. A graça achar você fala sobre salvação. A Bíblia vai dizer que Jesus diz, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vocês vá e dê fruto e vosso fruto permaneça. Não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Significa que se a graça de Deus não tivesse nos encontrado, ou seja, se a graça de Deus não tivesse enviado alguém para te falar a respeito do Evangelho, ou aos seus pais para que você estivesse aqui hoje, você talvez não estaria aqui hoje. A graça te encontrar fala sobre salvação, mas você encontrar graça diante de Deus fala sobre outra coisa.
A Bíblia vai dizer que Noé achou, encontrou graça diante de Deus. Encontrar graça diante de Deus tem o conceito de você ir mais além do que os outros vão. Em outras palavras, é quando nós lemos a palavra de Deus, ou quando nós estamos num ambiente onde Deus está, a sua presença e o seu poder, a sua glória se manifesta. Quantos sentiram a glória de Deus essa noite? Aleluia. A glória de Deus se manifesta, mas quando a glória de Deus se manifesta, dentro da glória de Deus, em alguns lugares escondidos, existe uma graça. Um exemplo para que vocês possam entender. Glória é tudo que é virtude ou poder de Deus. Quando você é curado, é glória de Deus. Quando você é tocado, é glória de Deus. Quando você sente a presença dele, é glória de Deus. Todas as vezes que a igreja se reúne com verdade e adoração, a glória de Deus se manifesta, sim ou não? A glória de Deus se manifesta. Virtude, poder, glória. A gente ama isso. Mas dentro da glória de Deus existe graça, mas não são todos que encontram essa graça. Quando você lê a palavra de Deus, essa palavra escrita, algumas pessoas leem a palavra e até encontram glória, mas não encontram graça. Senhor, me ajuda. A palavra de Deus vai dizer que quando Salomão, ele faz com que o templo esteja construído, a Bíblia diz que a glória de Deus desce no templo e enche o templo com a glória de Deus. Você já leu na sua Bíblia, sim ou não? A glória de Deus enche o templo, mas a Bíblia diz que os ministros não conseguiam ministrar, porque a glória de Deus fez com que eles saíssem do templo. O que quer dizer isso, Rafa? Quer dizer que a glória de Deus veio naquele lugar, mas não tinha a graça de Deus ainda sobre aquele lugar. Qual é o propósito de Deus derramar a sua glória se nós não podemos estar diante dela? Então a Bíblia vai dizer que Moisés via a glória de Deus, mas a graça de Deus fazia com que ele não morresse. Deus manifestar a sua glória, você ser tocado por ela, você ter uma cura ou algo maravilhoso, mas você não se encontrar ou não encontrar, não atravessar um véu e encontrar essa graça, não vai trazer aquilo que só ela traz. Eu vou explicar com outro, você não está dizendo muito amém, eu vou explicar com outro exemplo. A Bíblia vai dizer que Moisés chega para Deus e fala: Deus, Êxodo capítulo 32, eu rogo que você mostre a sua glória para mim. Deus responde para Moisés: ninguém, Moisés, pode ver meu rosto e viver. Não é tempo de graça ainda, Moisés, mas você encontrou graça. Então a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: eu vou pegar você, Moisés, eu vou colocar você na fenda de uma rocha, na fenda de uma penha, e eu vou colocar minha mão para te cobrir, e eu vou fazer com que minha glória passe diante de você, e você me verá pelas costas. A glória de Deus, sem a sua graça que me capacita, ela não faz a diferença na segunda-feira. Mas você ainda não disse muito amém, então deixa eu explicar para você entender. Deus pega Moisés e fala: Moisés, eu vou colocar você aqui em um lugar junto a mim. Existe um lugar junto a mim, onde a minha glória pode ser acessível a você e faça com que você tenha vida e não mais morte. Aqui na fenda da rocha, nesse lugar, essa pedra que está ferida, essa pedra que está cortada, e na minha cabeça, de repente, quando a gente passa, atravessa o véu que Jesus rompeu, eu imagino Jesus lá na ceia, pegando o pão e dizendo: esse é o meu corpo partido por vocês. A glória do meu Pai só pode fazer presença na vida de vocês se vocês estiverem escondidos nessa rocha que foi ferida. Você está comigo? A graça encontrar você é salvação, você encontrar a graça é outra coisa que a gente já vai falar. Mas para encontrar essa graça no meio da glória, é só quem tem fome e sede.
A Bíblia vai contar a história, você sabe muito bem, de uma mulher que tinha um problema de fluxo de sangue. E a Bíblia vai dizer que essa mulher dizia consigo mesma: se ao menos eu tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. Ou seja, se eu for na presença dele e a presença dele estiver aqui, então vai ter glória, vai sair poder, vai sair virtude. Ela toca na orla do manto de Jesus, sai virtude, sai poder, ela é curada. Aí quando ela é curada, Jesus fala: quem me tocou? Eu senti glória, eu senti poder, eu senti virtude sair de mim. Olha só que incrível, essa mulher poderia ter ficado calada e não dito nada. Se você estudar o contexto histórico, o que ela fez não só estava errado, como era passível de punição. A mulher, quando ela tinha o período fértil dela, ela tinha que se isolar um tempo, porque era um momento em que ela estava contaminada, porque sangue era vida, eles não podiam ter contato com o sangue. Ela tocar Jesus poderia fazer com que ele se tornasse impuro segundo a lei. Você está comigo aqui? Ela não poderia tocar em um rabi, em um rabone, em alguém que ensinava ou que era santo. Por quê? Porque ela naquele momento estava impura. Então é por isso que ela toca escondida. Quando ela toca escondida e Jesus sente poder, virtude saindo dele, ele pergunta: quem me tocou? A Bíblia vai dizer que Pedro fala: mestre, tem um monte de gente apertando, você pergunta quem tocou? Essa mulher poderia ter ficado calada, mas ela se arriscou. Sabe o que ela manifestou no ambiente de glória? Verdade. Ela disse: fui eu que te toquei. Sabe o que acontece no ambiente de glória quando alguém manifesta a verdade? Graça. Jesus diz: tua fé te salvou. Se ela tivesse ficado quieta, ela teria saído com a cura, o toque da glória, mas ela não teria encontrado a graça. Você está comigo? A Bíblia vai nos trazer esses exemplos de que existe essa graça escondida no meio da glória. A Bíblia vai contar uma outra história de que Jesus manda seus discípulos se adiantarem e eles estão atravessando o mar de Genezaré, e aí a Bíblia diz que uma tempestade começa a golpear o barco e começa a balançar aquele barco, e Jesus vem caminhando sobre as águas de noite, e os discípulos apavorados dizendo: é um fantasma. Glória, poder, Jesus manifestando poder. De repente Pedro faz o que os outros não fazem, ele vai além. Ele diz: se é você, mande que eu vá até aí. Porque quando eu estou nesse ambiente de glória, e eu acho graça, eu encontro graça diante de Deus, essa glória, ela me capacita para fazer aquilo que eu, pelas minhas forças, minhas habilidades, minhas faculdades, não poderia fazer. Pedro de si mesmo nunca poderia andar sobre as águas, mas quando ele está diante da glória, ele encontra uma graça que o capacita. E Jesus disse: venha. E sobre a palavra de Jesus havia graça, e Pedro andou sobre as águas. Você já imaginou os outros 11 com a boca assim, ó? Só Pedro pôde participar porque ele foi o único naquele momento que encontrou graça. Rafa, você diz tudo isso para quê? Para que você entenda que não é o mesmo que a graça te alcance, que fala a respeito de salvação, a que você encontre a graça que te capacita. A Bíblia vai dizer que se você chegar, você pode chegar confiadamente ao trono da graça. Por quê? Porque ela vai dar perdão para você, mas também vai dar livramento em tempo oportuno. Ela vai te capacitar para fazer algo que no seu braço você não podia fazer, amém? Você está entendendo? Ou eu tenho que falar mais uma? Essa graça que capacita, vamos trazer para o nosso dia. De repente, alguém tem um problema no trabalho, ou você na sua escola, e esse problema, para resolver, vai além das suas capacidades. Aí você vai na presença de Deus, você fala: Pai, eu estou no ambiente da sua glória, será que eu posso encontrar graça para me capacitar a fazer aquilo que eu não poderia fazer com as minhas próprias forças?
E aí de repente, naquele momento, Deus te dá uma ideia. Já sei. E você sabe que foi a graça de Deus que te capacitou, porque você encontrou ela. A Bíblia vai dizer que Noé encontrou graça. E deixa eu falar algo, nós não vamos construir nada intencional, de maneira intencional e proposital, se não encontrarmos com a graça. Porque nada do que construímos do nosso braço vai conseguir fazer isso. Deus chega para Noé e fala: Noé, você tem que construir uma arca. Mas a Bíblia diz que antes Noé já tinha encontrado graça aos olhos de Deus. Talvez você não está entendendo, mas que felicidade saber que aquilo que Deus nos pediu para fazer e construir, Ele não nos pediu sem antes tivéssemos certeza que encontraríamos graça diante dos olhos dele. Noé, eu vou mandar chuva, você constrói arca. A Bíblia diz que Noé encontrou graça. João capítulo 1 e versículo 14, se talvez você ainda não entendeu, o apóstolo João escreve: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus carrega uma graça que só quem vai além daquilo, ou vai além de quem só parou na glória, consegue encontrar. E essa graça é a graça que te capacita a fazer o que você não poderia fazer antes. Então, de repente, existe um problema financeiro em casa. E aí, o marido lembra do que o pastor prega aqui. Ou você lembra do que prega, você chama seu pai e fala: pai, mãe, vamos orar sobre esse assunto. Mas será que orar resolve? Se a gente se encontrar com a glória de Deus, porque Ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Ele estaria, e a glória de Deus está onde o Rei está, nós encontraríamos graça se manifestássemos verdade nessa glória. E aí de repente terminam de orar e o pai fala: já sei. Ele sabe que é a graça de Deus capacitadora que permitiu isso. Você precisa entender, a Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus para fazer aquilo que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer? Ele deveria construir um modelo que os céus estavam mostrando para ele. Deus deu o projeto prontinho para Noé. Sabe, tem muita gente que está se cansando e com dificuldade do que está construindo, porque não está construindo de acordo com o modelo que Deus deu. Você pode empenhar toda a sua força naquilo que você está construindo, se não foi um desenho do céu. Eu vou explicar então. Você de repente chega para o seu líder e se fala: meu pai não me entende, e minha mãe está insuportável, eu não consigo conviver com eles. E aí o teu líder vai dizer: talvez a tua dificuldade é porque você não encontrou graça ainda, e você não encontrou graça ainda porque o que você está construindo não é de acordo com o modelo que os céus têm. O modelo dos céus é: honre seus pais. O marido chega e fala, ele lê no Novo Testamento: marido, amai as vossas esposas como Cristo amou sua igreja, assim mesmo se entregou por ela. E ele fala: esse assunto aí está difícil demais. Eu amar como Cristo amou? Eu não consigo. Até que ele se encontra com a graça capacitadora e fala: agora eu entendi. Na glória de Deus, eu me encontro com essa graça capacitadora, porque teve verdade. Senhor, eu não consigo construir um casamento segundo o seu modelo, se não for através da sua graça. Eu não consigo construir uma carreira escolar ou profissional sem a sua graça. As pessoas que estão cansadas construindo o que estão construindo, é porque talvez não estão construindo com o modelo que tem nos céus. E Deus deu para Noé esse modelo.
Deus deu esse desenho, e quando Deus deu esse desenho para Noé, ele disse: Noé, você vai construir com essa medida. E a medida que Deus falou para Noé construir era em côvados. Na sua Bíblia, talvez a tradução está mais modernizada, ela talvez esteja em metros e centímetros, mas antigamente a medida era em côvados. E o que é côvados? Côvados era do cotovelo até a ponta do seu dedão do meio. Está comigo ainda, amém? Vou explicar para você. O que Deus está dizendo para Noé não é aquilo que eu estou te dando para fazer, a construção que você precisa executar com intencionalidade, é algo que eu estou desenhando na sua medida. Nós não temos a mesma medida de côvado. A minha medida de côvado é diferente da sua medida de côvado, diferente da medida de côvado dele. Fé é uma medida que vai capacitar aquilo que Deus te deu como desenho para você construir. Ei, se ele fala, Noé, constrói com 300 metros, não tem um problema, porque ele precisa construir, ele precisa construir e agora não se encaixa mais nele, mas é seu côvado, Noé, é a sua medida. Eu estou dando para você algo que é conforme a sua medida, você vai construir, você está comigo? É por isso que tem gente que está tentando construir algo que não foi chamada para construir, era de outra pessoa. E Deus está esperando você construir algo que Ele desenhou para você construir, que tem a medida do seu côvado. Mas aí de repente eu imagino Noé medindo e ele botando a mão e falando, não vai me alcançar. E aí de repente Deus fala bem assim, não se preocupe, Noé, a minha destra está com você, porque essa graça capacitadora vai fazer com que você conclua aquilo que eu chamei você para fazer. Talvez você não está entendendo, mas essa graça capacitadora, e Noé achou graça, ele encontrou graça diante de Deus, e Deus deu um projeto para ele construir, significa que o êxito estava garantido. Talvez você está fazendo algo e você de repente no meio que você está fazendo, você fala, não me alcança, eu não tenho o suficiente. Meu côvado é muito pequeno. Sabe, não tem um final de semana que eu não estou na casa do Senhor, que o meu coração não se quebranta. Porque eu não tenho pedigree gospel. Meu avô não foi pastor, meu pai não é pastor, meu bisavô não foi pastor, eu sou o primeiro da minha casa. E aí eu olho para o meu filho Daniel. Várias vezes, quando Deus me chamou a fazer alguma coisa, eu tinha certeza que não ia alcançar a minha medida. E aí, de repente, a graça capacitadora dele, a destra dele veio sobre mim e falou, ei, é o meu braço. Porque ainda que seja a sua medida, aquilo que Deus deu como desenho, você vai precisar da destra dele. A Bíblia vai dizer que Noé, ele achou graça diante do Senhor. E aí continueis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A gente precisa entender esse princípio. Jesus me ajuda. Você está comigo ainda? Você quer que termine já? A Bíblia diz assim, Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus deu algo para ele construir de maneira intencional. Na medida que Noé poderia fazer, mas não dependia só da força do seu braço, porque se fosse, ele estaria perdido. A destra de Deus o sustentava. E aí a Bíblia diz que ele foi íntegro ou justo no meio da sua geração. Em outras versões é em todas as suas gerações. Perfeito em todas as suas gerações.
Tenta ser perfeita em todas as suas gerações. Perfeita para com seus pais, perfeita para com seus irmãos, perfeita para com seus filhos, perfeita para com seus netos. Não nos alcança a medida. Você está comigo? Mas é por isso que diz que Ele achou graça. Não há como ser completo, inteiro, sem graça. Você está comigo ainda, amém? E diz, Noé andou com Deus. Como é isso? Como eu encontro essa graça capacitadora para construir aquilo que eu preciso construir? Noé andava com Deus. Eu vou explicar. Ô Heckman, vem aqui, me ajudar. Vai atrapalhar a filmagem? Sobe aqui então. Não? Tá de boa? Ele falou que tá de boa, cara. Os caras são fera aqui, irmão. Noé é Deus, o Heckman é Deus, eu sou Noé. Vira pro ladinho lá, vira pro ladinho lá. Andar com Deus não me alcança. Porque quando Deus anda, dá passo largo. Quando Deus anda, eu não alcanço. Por quê? Porque Ele é Deus. A medida não me alcança. Eu não consigo construir isso. Essa relação não funciona. Mas é quando eu encontro a graça, que é a destra de Deus. Ele diz, agora a gente vai andar junto. Noé andou com Deus. Você precisa entender isso, querido. Como eu vou conseguir construir isso, Senhor? Não me alcança. E Ele diz, não é o teu côvado que vai fazer isso funcionar, é o meu braço junto com o seu. E Noé andou com Deus, e aí ele conseguiu essa graça capacitadora. Jesus. Noé achou graça diante de Deus. Como acomodar um desenho sobrenatural na minha vida natural? Como conseguir, como Moisés construiu um tabernáculo que ele viu, como Noé construiu algo que à medida que veio dos céus, não nos alcança, não apenas se andarmos com Deus. Essa graça capacitadora fará com que a gente seja intencional, a gente construa. Sabe, querido, Davi nos ensina com o seu coração isso. Quando a gente fala de ser intencional, fala também da intenção. Qual é a intenção do que você está construindo? Porque você pode até construir algo que seja um modelo que você viu, mas se você perder a intenção, você perdeu tudo. Quando eu era adolescente da idade de vocês, a palavra de Deus já me apaixonava. Eu lia, relia, eu dormia ouvindo o Cid Moreira, narrando a Bíblia, o Evangelho segundo João. Eu dormia assim. E desde quando eu era pequenininho, as pessoas falavam, olha, guarda o seu coração, porque Deus está falando coisas para você que são revelações muito bacanas. E eu entendia isso e continuava. E hoje as pessoas ainda chegam e falam, Rafa, guarda o seu coração. É verdade. Essa é a coisa mais importante que eu tenho, o meu coração. Que se eu perder meu coração, eu perdi tudo. Mas a minha resposta do lado de dentro é, cara, eu encontrei um tesouro. O que pode vislumbrar a minha alma mais do que a graça que me capacitou? O pessoal chega e fala, cara, você precisa ser mais ativo no Instagram, nas redes sociais, para que cresça. Eu falo, por quê? Eu não sei exatamente o que Deus vai fazer, mas eu sei por que Ele vai fazer. Às vezes a gente fica correndo atrás do que Deus vai fazer, ou melhor, do como Deus vai fazer. Mas todas as vezes que a gente entra dentro da presença dEle, no meio da sua glória, e pergunta, Deus,
como o Senhor vai fazer, ou o que o Senhor vai fazer, a gente não consegue construir muita coisa, porque primeiro Deus quer manifestar o porquê Ele vai fazer. Senhor, como você curou essa menina que estava enferma? Como? Se Deus sentasse com você na sua sala e começasse a explicar o como Ele fez, mesmo assim não entenderíamos, mesmo se fosse a noite inteira de explicação. Ou você acha que os discípulos no caminho de Emaús, no final de Lucas, estavam entendendo tudo que Jesus estava dizendo? A maior aula de cristologia no caminho de Emaús. Olha, você não está entendendo o que aconteceu. Jesus pergunta o que aconteceu. O que aconteceu? Como aconteceu? Sabe por que eles estão saindo de Jerusalém? Porque eles não entenderam por que aconteceu. Sabe quando eles entendem o porquê aconteceu? Quando Jesus senta na mesa e parte o pão. Por que aconteceu o que aconteceu em Jerusalém? Para que a gente sentasse junto na mesa. Para que a gente andasse junto. Para que a gente andasse. Aconteceu aquilo para que a gente andasse junto. Cara, eu não sei você. Mas qual o interesse de Deus andar com a gente? A gente fala com Deus às vezes porque a gente precisa, mas você já parou para pensar que no Éden a vida de Adão estava perfeita? Eu não imagino Deus chegando ao entardecer e chamando Adão. E Adão fala: Senhor, nada a reportar hoje, nenhuma novidade. Aí Deus fala: beleza, até amanhã. Adão não tem problema no seu casamento, Adão não tem problema com seus filhos serem rebeldes, Adão não tem problema de falta de mantimento. Inclusive, quando Adão é criado, já está tudo pronto, irmão. Está tudo pronto. Por que Deus desce de tarde para estar com Adão, então? Pelo mesmo motivo que a gente vem nessa casa. Pelo mesmo motivo que você abre a porta do seu quarto, você fecha ela. Não é pelos problemas que você tem, é pelo prazer de andar com Ele. E no meio da sua glória encontrar uma graça que te capacita. A gente quer que Deus fique resolvendo os nossos problemas. O apóstolo Paulo diz: por 2 vezes orei, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E aí Deus se encontra com ele no meio daquela glória e fala: Paulo, você encontrou graça diante de mim e ela é suficiente para você. Porque essa graça capacita você a vir até o 3º céu e ver coisas inefáveis. O que você prefere? Resolução desse espinho na sua carne ou ver coisas inefáveis? O apóstolo Paulo fala aí, irmão, e fica tranquilo aí, deixa o espinho aí, Jesus, está tudo certo. E se quando você entrasse na presença dele, você esquecesse dos seus problemas? Você falasse: Jesus, você vai solucionar, você não vai solucionar, está tudo certo, eu vim aqui ficar com você. Eu quero ouvir. O que você quer que eu construa, Jesus? O que você quer que eu construa? Por que você quer que eu construa? E o porquê ele só revela para quem tem intimidade. Você está comigo? Noé encontrou graça diante dos olhos de Deus, e Deus deu um desenho para ele celestial, que não ia ser concluído na medida dele, mas que ia ser concluído no braço poderoso de Deus. Andava com Deus. Noé constrói essa arca, e o que você está construindo, o título da mensagem de hoje é: o que estamos construindo? Porque o que você começa a construir hoje, daqui a 10, 15, 20 anos. Recentemente eu fui pregar numa comunidade onde eu me converti, onde meus pais primeiro se converteram, depois eu me converti, quando eu tinha 7 para 8 anos de idade.
E quando eu cheguei lá, eles me viram crescido, pai. E sabe o que eu vi? Eu vi rostos familiares que não tinham crescido. Alguns dos pais, que eram pais dos meus amigos, vinham pedir oração, que os filhos estavam em clínicas de reabilitação, outros estavam presos, muitos desviados. Você olha hoje, eu com 31 anos de idade, você precisa olhar o Rafa com 13, 14. Porque o que foi construído lá é o que estabeleceu e fundamentou para aqui. Você está comigo? Não perca a sua intencionalidade. Não deixe de ser intencional. Não perca o propósito de construir o que Deus te chamou para construir. O que estamos construindo é o título dessa mensagem. O que estamos construindo? Antes de vir para cá, o inimigo não queria mesmo que essa conferência acontecesse, cara. Antes de vir para cá, eu perdi 2 pneus. Estava vindo para cá, o caminhão da frente, uma pedra trincou meu retrovisor. Mas Deus deu graça. Amém? Que capacita. O que é pneu, vidro? Aí eu estava lá e no dia que eu tive que trocar 2 pneus, eu tive que renovar meu seguro. Imagina, quantas vezes dá para fazer? Ela perguntou, eu falei, 420 dá? Tipo, Minha Casa Minha Vida? Tem como? Ela riu e falou, não tem como, né? Eu falei, Jesus, dá graça. Que capacita. É isso. Você quer que Deus tire o problema ou que Ele capacite com a sua graça? Você está na presença de Deus orando para que Deus diminua o valor do seu aluguel, para que toque no coração do proprietário. Você está orando para que Deus toque no coração do reitor da universidade, para que você ganhe uma bolsa. Isso tudo é maravilhoso, mas se você orasse a oração de Jabes, e quem ama a Bíblia vai entender o que eu estou falando agora, e você dissesse, Senhor, se você alargasse a minha tenda, se você me capacitasse com a sua graça de pagar mais, seria muito mais legal. Você prefere que o valor diminua ou que Deus te capacite a ganhar mais? Você está entendendo o que essa graça nos ensina? Jesus me ajuda onde eu estava. Trocando os pneus. Você está comigo ainda, amém? Acho que eu já vou terminar, cara. Pessoal... Brincadeira. Eu amo vocês demais. Eu só faço isso quando me sinto em casa, de verdade. Estou muito em casa. Quando eu estou pagando lá, ela fala bem assim, o privilégio de ter carro, mas também é quase um filho. Aí eu olhei na mão dela, não tinha uma aliança. Ela tinha praticamente a minha idade. Eu falei, moça, não tem nada a ver com um filho. Um filho é muito melhor do que um carro. Aí ela deu uma risadinha e ela falou, as suas controvérsias, né? Aí eu falei, nunca conheci alguém reclamando de ter filho, mas só conheci gente reclamando de não poder ter filho. Ela olhou para mim e falou, conte mais. Aí eu falei, todos nós temos só uma vida para viver. Se você me perguntar qual foi o segredo que eu encontrei na idade que vocês têm hoje para que pudesse permanecer o que Deus estava construindo hoje aqui, é entender que eu só tenho uma vida para viver, irmão. É só uma. Você pode ver 1 milhão de possibilidades, mas só tem uma. E aí eu falei para ela, se só tem uma, eu preciso construir do jeito certo, para que quando eu chegue no final da minha vida, eu olhe o que eu construí e tenha prazer e descanso no que foi construído. Mas de mim eu não consigo construir nada, moça. Só preciso construir se tiver um desenho do céu. E ela falou, como assim desenho do céu? Eu falei, olha, você está falando que carro, eu estou falando de filho, carro acaba, termina, eu bato isso aqui, vira uma latinha amassada, mas meu filho continua aquilo que eu planto nele.
Quando eu terminar a minha vida e olhar a mesa com os meus filhos, netos, eles todos construindo junto aquilo que Deus diz que deveria ser construído, eu terei saciedade, satisfação, eu terei completude e integridade. Ah, é difícil, filho? É difícil pra caramba, mas é muito mais legal do que difícil. Só que não tem como se você não encontrar alguém para fazer isso. Ela falou, aí está o problema, ela disse para mim. Você encontrou alguém, eu não encontrei ninguém. Eu falei, talvez você não está procurando o lugar certo. Porque lá nos meus jovens, eu tenho jovens da tua idade, que são solteiros, empresários, e vão em orfanatos cuidar de criança, clínica de reabilitação, eles vão no hospital visitar, eles vão em casa de repouso cuidar dos idosos. Você está querendo encontrar, sabe aonde? Alguém? Sabe aonde? O mundo está querendo encontrar alguém para construir alguma coisa nessa vida, para ver se fica legal. Com o pessoal que está gastando dinheiro com bebida, que está gastando dinheiro com droga, com bobagem. Você acha que vai construir o quê? Eu falei, mas se você for lá onde os homens da minha igreja recebem o modelo do céu, vocês vão ver o que eles estão construindo. Ela olhou para mim e falou, passa o endereço aí desse lugar. Ei, o que estamos construindo? Terminando essa introdução, estou brincando. Hebreus capítulo 1, o Recomo falou que ia ter 2 mensagens, vocês querem que eu pregue só uma, por quê? Vocês iam ficar de qualquer jeito aqui? Brincadeira, gente. Hebreus capítulo 11, versículo 7, foi o segundo texto que a gente leu. A gente entendeu o que Noé fez, mas Hebreus fala por que Noé fez, e eu queria que a gente terminasse caminhando para o final a respeito disso. Hebreus 11, 7 diz, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós lemos que Noé achou graça aos olhos de Deus. Talvez estivesse buscando, e todo aquele que busca encontra. E ele recebeu um modelo dos céus que tinha a medida do seu côvado, mas que Deus o capacitou pela sua graça a construir isso. A Bíblia vai dizer que pela fé, Noé sendo avisado, advertido, informado sobre de coisas que ainda não tinham acontecido. Quando Deus avisa, e eu queria que você entendesse isso, quando Deus avisa, quando Ele adverte, é diferente de uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, sabe aquela frase antiga, quem tem promessa não morre? Não é verdade isso. Porque toda promessa é condicionada a quem foi prometido. Se hoje ouvires a minha voz e te arrependeres, ó condição, então você encontra a vida. Eis que põe Israel diante de ti, bênção e maldição, vida e morte, escolhe pois a vida. Se você escolher a vida, eu serei seu Deus, vocês serão meu povo. A promessa é condicionada. Se eu chego pro meu filho e falo, olha, se você tirar boas notas no final do ano, eu prometo que dou para você uma bicicleta nova. A promessa está condicionada. Não um juramento, não confunda o juramento que Deus fez em nome de si mesmo com promessa, tá bom? Tá aqui? Amém? Ok. Mas um aviso não é condicionado a quem está recebendo. Um aviso eu não estou prometendo para você que vai chover e eu vou mandar o dilúvio. Eu estou te avisando, eu estou te advertindo. O que Deus está dizendo para Noé é: eu vou fazer aquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer. Estou lhe dando a oportunidade de fazer parte daquilo que eu vou fazer. Mas eu estou te avisando que eu vou fazer, com você ou sem você.
Porque se Noé não tivesse entendido isso, ele poderia ter ido para a praia e ficado uns 15 dias e falado: olha, se eu tenho que construir uma arca porque Deus vai mandar o dilúvio, então se eu demorar bastante para construir, talvez ele mude de ideia e não faça. Pela fé, Noé, advertido, avisado das coisas que iam acontecer, que nunca haviam acontecido, movido por santo temor, construiu. A gente acha que temor... Você está comigo ainda, amém? Você parou de falar um pouco de amém, acho que eu tenho que dar mais exemplo. A gente acha que fé é o oposto de temor. E é verdade, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não nos deu espírito de escravidão para andarmos novamente atemorizados, mas deu espírito de adoção, qual clamamos Abba Pai. A fé, ao contrário do temor, é aquela que nos dá confiança. Glória a Deus. Mas esse temor que a Bíblia diz que Noé teve, quando foi advertido e avisado, não é temor do inimigo, ou temor de problemas, ou temor de dores e aflições. O temor que Noé teve é porque ele foi avisado. Deus vai mandar comigo ou sem mim. Então Noé está construindo. Por quê? Porque ele tem um santo temor de um aviso que Deus deu. Eu tive muitos amigos que estavam ouvindo palavras na sua idade, junto comigo, do meu lado, mas não tiveram um santo temor. Acharam que Deus ia incluir eles de qualquer jeito, de qualquer maneira que estivessem vivendo a sua vida. O que estamos construindo tem que ser construído com um santo temor. Eu chego para o meu pastor, Luciano Subirá, ele chega na sala mais ou menos 2 meses atrás, 2 meses e meio, e a gente está, ele, o pastor Marcelo Neves, ele fala: Deus está me pedindo o 2º jejum esse ano. Aí eu fico pensando, ele acabou de fazer um jejum de 40 dias só na água esse ano, ele vai fazer um mais tranquilo, né? Pastor, esse 2º jejum que você entregou faz, sei lá, quantas semanas? Ele falou de 40 de novo. Jesus pediu para fazer 40 de novo. Eu falei, 40 de novo? Vamos fazer junto? Aí eu olhei para o Neves e falei, vamos depois dessa? Por que um homem, por que alguém se coloca à disposição de fazer 2 jejuns de 40 dias só na água em 1 ano? Porque recebeu um desenho de Deus, está construindo algo com santo temor. Você está comigo? E a mensagem que a gente recebe na nossa casa, eu tenho certeza que você recebe aqui, a mensagem de Deus estamos construindo algo, Deus está nos dando um desenho, Ele vai construir com você, ou vai construir sem você. A pergunta é, você vai ter santo temor para construir junto? Eu sei que aqui não tem isso, só lá no Paraná. Mas eu já me encontrei com um crente lá no Paraná, aqui não. Tá? Lá no Paraná. Já me encontrei com um crente lá no Paraná que nunca leu a Bíblia toda uma vez na vida, cara. Só no Paraná, aqui não. Crente que não fez um jejumzinho de 3 dias só na água. 3 diazinho na água. A moeda do céu é fome e sede. É fome e sede. O que estamos construindo? Estamos construindo com um santo temor, porque o que Deus vai fazer, Ele avisou que vai fazer. Jesus avisou, eis que venho sem demora. Ele vai vir, irmão, comigo, sem eu, com você, sem você. Achará, pois, fé na terra quando voltar. Ele vai achar que a gente construiu algo com o modelo do céu, capacitado pela graça, motivado por um santo temor.
Ou a gente vai vir no domingo, ouvir a mensagem do modelo: marido, amai vossas esposas, esposas, honrai os vossos maridos, filhos, obedeçam os vossos pais, servos, obedeçam os vossos patrões, perdoem seus inimigos, orem por quem vos persegue. Mateus capítulo 5, versículo 1: Vendo, pois, Jesus as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, começa a ensinar os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, todo mal disserem contra vós mentindo. Regozijem-se, alegrem-se, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim também sofreram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ora, porém, se o sal perder o seu poder, o seu sabor se torna insípido, nada mais serve do que ser pisado pelos homens. Mas que resplandeça diante de vocês a luz. Mas aí a gente vem no domingo, a gente ouve todas essas palavras, a cultura do reino. Aí a gente vai, a gente briga, desobedece nossos pais, a gente desonra nosso marido, a gente abusa da nossa esposa, a gente rouba do nosso patrão. Não estamos construindo com um santo temor quando fazemos isso. Construindo com um santo temor, sabe? A graça de Deus que nos capacita a ouvir dele é maravilhosa. Mas posso falar uma coisa para você? Quanto mais você aproxima dele, mais ele compartilha o coração dele. As pessoas me perguntam: Rafa, você ouve Deus como você ouvia no passado? Eu falo: não, eu ouço mais. Que incrível, cara, compartilha comigo o que você está ouvindo. Eu falo: cara, isso aqui é mesmo, porque ele me repreende mais hoje do que ontem. Às vezes eu sento, Regman, chega uns jovens para mim, cara, empolgado, fala: cara, Deus me falou para fazer isso, está me dando um desenho do céu. Aí quando ele fala o desenho do céu, eu falo: irmão, é quase o descende, cara, que legal. Ele fala: é isso aí, tamo junto, vamos fazer isso aí? Eu falo: vamos. Mas, cara, me conta aí, como é que você tá, cara? Como assim? Como é que tá teu namoro? Como é que tá teu relacionamento com seus pais? Como é que tá teu trabalho? Ah, mas o que isso tem a ver? Cara, se não tiver um santo temor no meio disso aí, o que Deus está te dando de desenho, às vezes não é dele, cara. Porque se você sentar comigo, eu vou te dizer o que Deus me corrigiu semana passada, semana retrasada. Deus me realinha a cada semana. Por quê? Porque eu preciso ter a intenção correta do que eu estou construindo. Quando foi a última vez que você entrou na presença de Deus e Ele com graça te exortou e te repreendeu? Quando foi a última vez que você saiu e falou: uau, obrigado, Jesus, pela tua correção? Ou você só ouve de coisas incríveis? Com santo temor, Noé construiu algo. E deixa eu falar algo para você, Rafa. Como eu sei que o que Deus está dando é dele? Como eu sei que o que Deus está dando é um desenho do céu? Que quando Noé está construindo o que constrói, ele termina de construir, e ele está construindo com um santo temor, porque cada prego que ele bate, ele lembra de Deus falando: Noé, eu vou mandar uma chuva. E o que Deus está dizendo é: Noé, pela fé, sendo divinamente avisado, advertido de coisas que ainda não tinham acontecido, com um santo temor construiu. É como se Deus estivesse dizendo: você está comigo ainda, amém? É como se Deus estivesse dizendo: ei, Noé, aquilo que eu vou fazer, nem preciso te explicar. O que você precisa fazer, eu preciso te explicar. Não é nem sabia. Alguns dizem que não é nem saber o que era chuva, né, pastor?
Alguns dizem que talvez era o orvalho que regava a terra. De qualquer maneira, mesmo que soubesse o que era chuva, talvez nunca saberiam o que é uma inundação, o que é os fundamentos da terra se abrirem, fluviais, desculpa, me empolguei. As fossas fluviais marinas, elas emanarem água, saírem dos céus, as portas do céu abrirem, derramarem chuva. Divinamente avertido daquilo que nunca havia sido visto. Já pensou que Deus está falando, ei, eu estou dando um desenho para você construir algo, porque eu vou fazer uma parada que você ainda não viu? Ei, Rafa, se você construir o desenho do céu, tendo achado graça aos meus olhos, que te capacita, e com um santo temor fazer aquilo que eu estou te pedindo para fazer, eu vou mandar algo que você ainda nunca viu. Ei, se você construir na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, o que Deus te disse para construir conforme o modelo do céu, que está aí, você segurando na sua mão o modelo do céu, se chama a Bíblia, com a graça que capacita, se você andar com Ele em intimidade, essa graça vai te capacitar, você vai construir pela força do braço dEle, o que Ele te pediu para construir, Ele vai mandar o que você nem sabia, o que olhos viram, ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem, é que Deus tem preparado para os que o amam. Uau! Rafa, o que Deus vai fazer? Eu não tenho certeza, eu sei por que Ele vai fazer, porque Ele nos ama, porque Ele quer que eu e você estejamos incluídos nisso, amém? Deus podia ter feito uma arca, Ele podia ter saído do nada, apareceu uma arca, apareceu, e Deus mandando os animais entrarem, entra aí, podia ter feito sim ou não? Podia ter dado asa para todos os animais e falado, vocês vão voar aí 1 ano, vão conseguir voar 1 ano, que eu vou mandar o elefante voando. Deus podia ter feito. Ninguém ia perguntar nada para ele, ninguém ia cobrar nada dele, mas não, a Bíblia diz que um homem achou graça aos olhos de Deus. O que Deus colocou dentro daquela arca, sabe o que era? A glória dele. É isso que era a criação. O Salmo diz, os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos. Para que quando Noé estivesse dentro daquele lugar, quando estivesse ruim, quando estivesse cheirando mal, quando estivesse difícil, balançando, enjoado, ele olhasse para a glória de Deus. Ele falasse, Noé, fica tranquilo, se a minha glória está dentro daquilo que você está construindo, isso não vai afundar. Se minha glória está dentro daquilo que você está construindo, isso não vai bater e não vai afundar. Mas sabe o que também tinha dentro daquilo que Noé estava construindo? A Bíblia diz, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que iriam acontecer, que nunca haviam acontecido, motivado por um santo temor, construiu a arca, do qual salvou a sua família. Não é só a glória de Deus que tem que estar dentro daquilo que você está construindo, é a sua família também. Aí você fala, Rafa, mas eu tenho 13, 14 anos, minha família é sua família. Hoje os meus pais, se estiverem ouvindo, eles são testemunho. Hoje os meus pais sentam na mesa comigo e desfrutam daquilo que Deus tem dado para que eu construa. Eu honro meu pai, eu amo meu pai e minha mãe, eles são autoridades sobre a minha vida, mas meu pai senta comigo e pede conselho, porque ele fala, Rafa, você é um homem de Deus. Não tem nada mais gratificante que isso, cara. A sua família poder desfrutar daquilo que você está construindo, das coisas que Deus está compartilhando com você. Ei, você que é pai, presta atenção. Sabe por que o que Deus quer construir? E você que vai ser pai e mãe, porque você vai ser. Aquilo que Deus quer construir através de você tem que portar a glória de Deus e tem que portar a sua família. Porque depois que você for embora, Deus quer continuar isso.
Porque aquilo que Deus está dizendo para eu construir, eu faço com santo temor. Mas sabe para quem eu olho? Para o Daniel, meu filho de 1 ano e 7 meses. E aí todo dia eu ensino mais um pouquinho para ele. Eu falo: filho, senta aqui com o pai, vamos orar. Aí ele junta a mãozinha, ele fecha os olhos. Jesus, obrigado porque você já toca no Daniel. E aquilo que o Senhor está dando para eu construir com um santo temor, e tem que ser com um santo temor, porque senão eu negocio. O que adianta construir algo e sua esposa pular fora e se afogar? Meu Deus, estou pregando uma conferência de adolescente, Jesus, você está falando com pai e mãe? Então manda, Jesus. Heckman, dá um jeito no meu filho aqui, no meu adolescente, vê se você consegue converter ele. Fala: o quê? Ei, pai e mãe, o que você está construindo na sua casa? Porque se o que você está construindo não carrega a glória de Deus e a sua família não está incluída, não vai dar certo essa conversa. Mas eu vou parar aqui, que eu acho que está ficando pesado. Você ainda está feliz? O que estamos construindo? Fique de pé comigo, por gentileza. O que estamos construindo? Primeiro, tem sido o desenho do céu. Segundo, nós temos entrado nessa glória e andado com Deus ao ponto de encontrar graça diante dele. Essa graça que capacita para que Ele nos dê de acordo com a medida que podemos, mas mesmo quando chega o momento que não podemos, a destra dele nos capacita a concluir. E se aquilo que nós temos construído está carregando a glória de Deus, não a nossa, e se nossa família está incluída, e quando eu falo família também, Forçatinho, eu falo quando você olha um para o outro, é só tua família. O que você está construindo inclui sua família? Você fala: Rafa, como isso se aplica na minha vida? O curso que você está escolhendo para fazer quando você crescer, inclui a sua família espiritual ou é só para você? O namoro que você está pensando em ter só depois de 18, eu sei que aqui não acontece, tá, Heckman? Lá em Curitiba tem uns pessoal com menos de 18 que quer namorar de todo custo. A gente fala para eles: gente, como é que vocês vão namorar? Vocês não são de maior, não é verdade? Mas aqui não tem esse problema, eu estou falando lá, tá? Porque se chega antes do 18, Heck, é só você pegar o modelo do céu. E você fala: se não tiver de acordo com o modelo do céu, não vai ter graça. Mas isso é para lá, para Curitiba, não é, Gui? Nem sei porque eu falei isso. Mas se o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento que você está construindo é só para você, ou é para a família de Deus? Se o que nós estamos construindo não carrega a glória de Deus e não serve para a família, então talvez não seja o modelo do céu que nós estamos construindo, talvez seja Babel. Mas se Deus descer e ver e sondar a pureza do nosso coração, e nessa noite encontrar jovens, adolescentes, anciãos, pais, mães, filhos, com um coração quebrantado, dizendo: eu quero ouvir o que o Senhor tem para dizer. Se eu tiver que escolher alguém para construir algo, usa a minha vida, mesmo que me custe 100 anos construindo isso. Já parou para pensar que a Bíblia não dá nenhum relato de Deus ter falado com Noé novamente, pelo menos numa distância de 100 anos? Noé, constrói. Eu não estou dizendo que Deus não falou, mas a Bíblia não disse falou. Está disposto a permanecer construindo algo que todo mundo acha loucura, que todo mundo acha que não serve para nada? Ei, você não está aproveitando sua vida.
Como eu quero me encontrar com uma igreja que tem o coração na presença de Deus, que encontre graça diante dos olhos dele, e ele peça para construir algo que carregue a sua glória, que salve a sua família. Eu queria terminar esse momento, e eu não vou me alongar nisso, mas eu queria convidar, se você ouviu essa mensagem e Deus falou profundamente no seu coração, que no momento enquanto nós vamos adorar e ministrar, segurem um pouquinho. Deus falou ao meu coração, eu queria se possível, como eu sei que a gente vai continuar, vai ter outros dias, mas eu queria fazer algo hoje que eu sinto no meu coração, Deus falou comigo fazer. Você, a Cris, queria que você chamasse a diretoria que envolve isso que vocês estão construindo, que você viesse aqui na frente antes da gente fazer o convite para outras pessoas também virem. Vocês conseguem fazer isso para mim, por favor? Enquanto isso, você que permaneceu até agora, talvez sejam daqueles que quando tem a glória de Deus, você quer ir mais além até encontrar a graça. Peraí. Se você não foi embora ainda, talvez você seja daqueles que, quando está na glória de Deus, na presença de Deus, você quer permanecer até encontrar graça aos olhos dele. Aleluia. Se não chegaram, quem tiver. Você representa, a Cris também representa. Está todo mundo servindo? O time é bom. Estão chegando? Porque Deus avisou. Se Deus avisou, Ele vai fazer. Aleluia. Eu olho para esse lugar lindo. E eu sinto Deus falando ao meu coração. Que vocês fizeram esse lugar lindo, mas o que Deus quer construir está muito pequeno. Você não entendeu. Vocês fizeram esse lugar lindo e ele vai permanecer lindo, mas o que Deus quer construir, esse lugar é muito pequeno. Que não tem como fazer 5 reuniões num dia. Não sei como Deus vai fazer, eu sei por que Ele quer fazer. Porque Ele quer alcançar uma cidade. Mas enquanto eu estava pregando aqui, eu olhei esse lugar lindo e falei, nossa, como tá lindo. Eu vi ele transicionar. E aí na hora que eu olhei e falei, tá lindo, Deus falou, fala para eles que tá pequeno. E eu sei que vocês têm congregações, pastores, eu sei. Mas se em norte, sul, leste e oeste dessa cidade de Blumenau, Deus colocasse mais 5 ou 6 desse tamanho para maior. Porque Deus é um Deus que quer a sua casa cheia, glória a Deus. Force-os a entrar até que esteja cheia a minha casa. Isso é palavra para outro dia. Quando eu estava ministrando, eu sei que essa palavra sobre o que estamos construindo, para todos pessoalmente, tem uma aplicação pessoal, mas eu senti de Deus de falar diretamente para vocês como Forçatim. O desenho que Deus tem dado para vocês, e vai se aclarar cada vez mais nos próximos tempos, não é o suficiente à medida de vocês, mas é por isso que a graça capacitadora dele estará sobre vocês. Toda Forçatim de Blumenau, congregações, não só a sede, ainda que a diretoria faça parte, isso para todos os líderes, com santo temor, construam com pressa, que ele vai mandar chuva. As últimas chuvas, as chuvas da grande colheita. Construam com santo temor, de pressa, intencionais. O que Deus falou com vocês é do coração dele. E se vocês têm sentido cansados,
e desmotivados, Ele dá graça agora. O braço dEle, a destra capacitadora dEle, dá agora a graça sobre vocês, a graça capacitadora para que vocês construam com mais graça, de glória em glória, essa glória que manifesta a porção da sua graça. Em nome de Jesus, ouvidos afinados a ouvir a voz de Deus, o como, o quando, o onde, o porquê, eles irão construir. Pai, em nome de Jesus, encontre corações sinceros e puros diante deles, para que eles construam com um santo temor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.